Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje o nosso assunto é mistura de soluções do mesmo soluto. Então, não tem reação química, certo? Então, vamos supor a seguinte situação. Eu vou misturar duas soluções de NaOH. A primeira tem concentração 0,1 mol por litro e são 100 mililitros, ou seja, 0,1 litro, tá? A segunda, a concentração é 0,2 mol por litro e eu tenho 300 ml dela, ou 0,3 litros. Certo? E eu quero calcular a concentração final. Quando eu misturar tudo isso lá, qual vai ser a concentração final? O volume final dá para saber, porque se eu vou misturar 100 dessa com 300 dessa, no final eu vou ter 400 mililitros, certo? Ou 0,4 litros. Então, o número de partículas que eu tiver aqui e o número de partículas que eu tiver aqui vai aparecer no final. Então, se eu tiver 4 aqui mais 5 aqui, quanto que eu vou ter aqui no final? Eu vou ter 9, certo? Tudo que eu tiver aqui e misturar lá vai aparecer no final, certo? Então, vamos descobrir quantas partículas de NaOH a gente tem aqui. Então, a concentração é o número de mol dividido pelo volume, certo? O número de mol, esse N, é o número de partículas que a gente tem de NaOH, certo? Então, para eu calcular esse N aqui, eu vou multiplicar aqui em cruz, ó. É como se eu fizesse assim, ó. Se eu dividir aqui por 1, não vou alterar o resultado. E vou multiplicar em cruz. Então, N vezes 1, N, é igual a concentração molar vezes volume, certo? Então, eu tenho a concentração molar e eu tenho o volume da primeira situação. Então, se eu multiplicar os dois, eu vou descobrir quantas partículas eu tenho na primeira solução. Então, eu vou fazer aqui, ó, 0,1 mol por litro vezes o volume em litros, 0,1, tá? Ó, litro cancela com litro, então eu vou ter aqui 0,01 mol na primeira situação. Agora, vamos fazer para a segunda situação, ó, o N2 é 0,2 mol por litro, vezes o volume, 0,3 litros, ó. Cancela aqui, então o N2 vai ser 0,06 mols. Então, eu tenho 0,01 mol de partículas na primeira, 0,06 mols de partículas na segunda. Quando eu misturar tudo, lá no final, quantas partículas eu vou ter? O N1 mais o N2, porque todas as partículas daqui e daqui vai estar lá, certo? Então, eu vou ter esse mais esse, que é 0,07 mols de partículas. Então, se a concentração é número de mol dividido por volume, e eu sei quantas partículas em mol eu tenho, que são 0,07 mol, é só eu dividir pelo volume final, que é 0,4 litros. Então, aqui vai dar 0,175 mol por litro, que é a quantidade a concentração molar dessa solução no final, tá? Mas aí a gente pode pensar o seguinte, ó. Eu não fiz isso aqui, N1 mais N2, eu não somei o número de partículas de mol dessa com essa, certo? Como que eu achei esse N1 aqui, ó? Eu fiz isso, ó, N1 mais N2, e eu calculei o N final. Não foi isso que eu fiz? Então, N1, como é que eu calculei esse N1? Eu multipliquei, ó, a concentração molar dele pelo volume, não foi isso? Então, eu vou escrever assim, ó, N1 vezes V1, mais o N2. Como que eu fiz o N2? Ó, eu peguei a concentração molar dele e multipliquei pelo volume, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, N2 vezes V2, igual. Como que eu achei o número de partículas final lá? Ó, o número de partículas final eu somei. Mas como isso aqui é número de mol, tá? E eu quero saber a concentração, então eu posso substituir aqui também, ó. N vezes V, já que a concentração molar final é o número de partículas final dividido pelo volume final. Se eu multiplicar isso por isso, eu acho o N final. Então, aqui, MF, VF, tá? Então, é essa fórmula aqui que a gente usa para resolver
todos os exercícios aí de mistura de soluções de mesmo soluto. Agora vamos pensar numa situação assim. Se eu quiser calcular essa concentração em grama por litro. Concentração em grama por litro é massa dividido por volume, certo? Então eu vou ter a massa 1 dividido pelo volume 1. Vai ser a concentração de 1. No segundo recipiente, a concentração 2 vai ser a massa de 2 dividido pelo volume de 2, certo? E no final, a concentração final vai ser a massa final dividido pelo volume final, certo? O volume final, eu somei aqui, ó, os volumes iniciais, achei o volume final. Agora, e a massa? A massa também, porque se eu tenho 10 gramas aqui e eu tenho 20 gramas aqui, quantos gramas eu vou ter lá? 30 gramas. Então, eu posso dizer que a massa de 1 mais a massa de 2 vai ser igual à massa final. Usando essa expressão aqui, como que eu calculo essa massa 1? É só multiplicar aqui em cruz. Então, esse M1 é C1 vezes V1, mais a massa de 2, ó, é C2 vezes V2. Então, aqui, C2 vezes V2, igual. E a massa final? É a concentração final vezes o volume final. Então, CF vezes VF. Tá? Então, não importa se a concentração é em mol por litro ou grama por litro, eu vou usar essa expressão para a mistura de soluções de mesmo soluto. Tudo bem? Esse exercício, eu vou resolver ele um pouquinho mais para frente usando as fórmulas convencionais, mas aqui eu quero mostrar um outro jeito de você pensar nele. Quando você mistura duas soluções de concentrações diferentes, mas o soluto é o mesmo, você está misturando os números de partículas. Então, aqui a concentração é 0,15 mol por litro, aqui é 0,30 mol por litro, e a gente quer descobrir qual é a concentração final que ele chamou de X. Então, eu posso fazer a seguinte conta, ó. A primeira concentração é eu tenho 0,15 mol de NaOH em 1 litro de solução. Só que eu tenho 200 ml de solução, ou seja, eu tenho 0,2 litros. Então, eu vou descobrir quantos mols eu tenho na primeira, que eu chamei aqui de N1. Então, eu tenho aqui N1 0,03 mols de NaOH. Na segunda, eu tenho uma concentração de 0,30 mol para 1 litro, e eu tenho 0,1 litro dela. Então, eu vou calcular quantos mols eu tenho aqui, que eu chamei de N2, tá? Então, fazendo essa conta aqui, o N2 vai dar 0,03 mols. É o número de partículas que eu tenho aqui, de NaOH, tá? Quando eu misturar essas duas soluções num balão só, todas essas partículas de NaOH da primeira com a da segunda vai estar aqui dentro. Então, aqui dentro, quantas partículas eu vou ter? A N1 mais N2, né? Então, o número de partículas que eu vou ter lá no final é 0,06 mols, que é a soma da N1 com a N2, certo? Mas qual que é o volume final? 300 ml, ou 0,3 litros, não é isso? Para a gente calcular a concentração molar final, você vai fazer o número final de partículas em mol dividido pelo volume final. Quantas partículas eu tenho no final? 0,06 mols, que é o que a gente descobriu aqui, ó. E o volume final? 0,3 litros. Fazendo essa conta, a gente vai descobrir que a concentração final é 0,2 mols por litro, tá? Que é a alternativa C. Logo mais à frente, eu vou resolver usando a fórmula e você vai ver que vai chegar na mesma concentração, certo? Misturam-se 200 ml de uma solução de hidróxido de potássio de concentração 5 gramas por litro, com 300 ml de uma solução da mesma base de concentração 4 gramas por litro. Então, a gente vai colocar isso tudo aqui, ó, no mesmo recipiente. Então, o volume final vai ser 500 ml, certo? Porque eu tô misturando 300 de um com 200 do outro.
tá? Então, é o volume final. Ele quer saber qual é a concentração final dessa solução, certo? Então, aqui, essa aqui eu vou chamar de C1, V1, C2, V2, e aqui CF, VF. Então, eu não preciso transformar as unidades de volume, porque tá tudo em mililitro. Então, eu vou fazer a concentração 5 vezes o volume 200, mais a concentração 4 vezes o volume 300, que é igual à concentração final que eu quero saber, vezes o volume total, que é 500 ml. Então, eu vou ter aqui 1.000 mais 1.200, que é igual à concentração final vezes 500. Então, a minha concentração final vai dar 2.200 dividido por 500, que é 4,4 gramas por litro, certo? Então, aqui é o seguinte, ó, a gente vai misturar duas soluções de ácido clorídrico. A primeira, eu não sei a concentração, mas eu sei o volume, 150 ml. A segunda, eu sei a concentração, que é 2 mol por litro, e sei o volume, 350 ml. Tá? Quando eu misturar isso aqui, eu vou ter um volume final de 500 ml, certo? E a concentração final dessa solução, ele fala que é 2,9 mol por litro. Ele quer essa concentração 1 aqui, da primeira solução. Então, a concentração 1 vezes 150, mais 2 vezes 350, é igual a 2,9 vezes 500, tá? Então, a concentração 1 vezes 150, mais, aqui vai dar 700, igual a 1.450. Então, M1 vai ser 1.450 menos 700 dividido por 150, que é igual a 5 mol por litro, certo? Que é a alternativa C. Então, vamos resolver esse exercício aqui usando a fórmulazinha. Então, a gente sabe que aqui tem um determinado número de mols de NaOH, que eu vou chamar de N1, e aqui N2. Aqui é o N total, né? Então, como é que a gente calcula o N total? Somando o N1 com o N2, certo? Então, o número de partículas que eu tenho de NaOH aqui, mais o número de partículas que eu tenho aqui, é igual ao final. Então, N1 mais N2 vai me dar o N total. A gente sabe que a concentração molar é número de mol dividido pelo volume. O número de mol é a concentração em mol por litro vezes o volume. Então, eu vou colocar aqui, ó, M1V1 mais M2V2 é igual a molaridade final ou total vezes o volume final, tá? Então, esse total aqui é a mesma coisa que final, certo? A concentração 1 é 0,15 vezes o volume, que é 200, mais a concentração no segundo recipiente é 0,30 vezes o volume, 100, igual a concentração final, que é o que ele pediu ali, é o X, tá? Vezes o volume final, que são 300 ml. Por que 300? Porque misturou 200 de um com 100 do outro. Então, fazendo essa conta aqui, esse X vai dar 0,2 mol por litro, que é a concentração final da nossa mistura, tá? Então, esse exercício é assim, você tem um técnico que ele precisa preparar 1 litro de uma solução de ácido sulfúrico, cuja concentração final é 3,5 mol por litro. Então, a concentração final, 3,5 mol por litro. E o volume final dessa solução, 1 litro. Mas ele tem disponível apenas duas soluções, uma na concentração de 5 mol por litro e a outra na concentração de 3 mols por litro. Então, o exercício quer saber o seguinte, qual volume que eu vou ter que pegar de cada uma dessas soluções para misturar e obter a minha concentração final, que é 3 mols e meio. Então, ó, a minha solução A vai ter um determinado volume que eu vou precisar pegar, mais a minha solução B também. Mas somando o volume da solução A com a B, tem que dar 1 litro. Então, ó, quem é a minha solução A? É a solução de 5 mol por litro. E quem é a solução B?
é a solução cuja concentração é 3 mols por litro, tá? Então, se eu fizer assim, ó, a concentração de A vezes o volume de A, mais a concentração de B vezes o volume de B, vai dar a minha solução final, cuja concentração final é MF, que eu conheço, que é 3,5, e o volume final, que é 1 litro. Então, qual é a concentração da solução A? Então, tá aqui, ó, 5 mols. Qual volume eu tenho que pegar? Eu chamei de VA. Mais a concentração da solução B, que é 3 mols, vezes o volume de B, que eu vou descobrir. Igual, a concentração final tem que ser 3,5. E o volume final, 1 litro, tá? Então, daqui de cima, ó, eu posso escrever assim, que o volume de A é igual a 1 menos o volume de B. E substituo isso aqui na equação aqui de baixo. Então, eu vou ter 5 vezes VA. O que é VA? É 1 menos VB. Mais 3VB, que é igual a 3,5, tá? Então, fazendo a conta aqui, vai dar 5 menos 5 volume de B, mais 3 volume de B, que é igual a 3,5. Então, o volume de B, ó, fazendo essa conta aqui, o volume de B vai dar 0,75 litros, tá? Como o volume de A é 1 menos o volume de B, então, ó, o volume de A vai ser 1 menos 0,75. Que vai ser igual a 0,25 litros. Então, eu vou precisar de 250 ml de A e 750 ml de B, certo? Então, esse exercício é assim. A gente vai misturar 200 ml de uma solução aquosa de glicose, que é 60 gramas por litro, com 300 ml de uma solução de glicose, só que 120 gramas por litro, tá? Então, o exercício está querendo saber qual é a concentração da solução final. Então, no final, a gente vai ter 500 ml, porque misturamos 300 de um com 200 do outro, certo? Então, vamos calcular a concentração final aqui da solução. Então, nós podemos fazer assim, para cada 60 gramas, é 1.000 mililitros, ou 1 litro, certo? Como nós temos 200 mililitros, então vamos calcular a massa da solução no copo 1 aqui. Então, essa massa é 60 vezes 200 dividido por 1.000, certo? Então, vamos simplificar aqui, ó, esses 3 zeros com esse. Então, são 12 gramas. Agora, vamos calcular aqui no segundo frasco, ó. São 120 gramas para cada litro, ou 1.000 mililitros, certo? Como nós temos 300 mililitros, então nós vamos ter uma massa que eu vou chamar de M2. Então, essa massa, ó, é 120 vezes 300 dividido por 1.000. Então, vamos simplificar aqui, ó, esse com esse e esse. Então, dá 36 gramas. Então, qual é a massa que a gente vai ter aqui no final? Essa massa é o M1 mais M2, ou seja, 12 mais 36, 48 gramas, certo? Então, para você calcular a concentração final, você pode fazer ó, a massa que você vai ter lá no final, dividido pelo volume da solução em litros. Como a massa lá no final, após a mistura, serão 48 gramas, você vai dividir pelo volume final da solução em litros. 500 mililitros são 0,5 litros. Então, você vai ter 96 gramas por litro, certo? Então, isso é um jeito de fazer. Como você sabe que a massa final é M1 mais M2, você pode usar aquela formulazinha lá, ó. Concentração 1 vezes volume 1 igual a concentração 2, igual não, mais concentração 2 vezes V2 igual a concentração final vezes o volume final. Então, a concentração 1 é 60, o volume 1, 200, mais C2, 120, vezes V2, 300. Igual a concentração final que a gente quer calcular,
vezes o volume final, 500 mililitros. Aqui a gente não precisa trabalhar com volume em litros, porque a gente cancela essa unidade aí no final, tá? Então, você vai calcular a concentração final, que vai dar 96 gramas por litro, certo? Pessoal, aproveitem bastante a aula, façam todos os exercícios, inscrevam-se no canal e deixem seu like, tá ok? Tchau, tchau!